Bem-vindos ao nosso canal Águas de Aruanda. Eu sou o Fábio Dantas, estou aqui com o Tiago Avelino para falar sobre essa situação que estamos vivenciando no planeta, essa mudança planetária que não dá para esconder que seja outra coisa. Inclusive, falar um pouco sobre o livro de Pai Damião, que é o Preto Velho, do Águas de Aruanda, que nos assiste. E ele escreveu esse livro aqui por Tiago Avelino. Está também, quem quiser adquirir, está à venda, é uma venda nacional, tem um link, vou deixar o link aqui abaixo. E esse livro ele traz lições que transformam. E uma das lições que eu estive observando aqui, lendo, é o grande desafio da humanidade, que é a lição 26, onde ele narra há mais ou menos um ano, um ano e meio. Um ano e meio. Isso. Ele já veio e já falou tudo isso que a gente está passando nesse momento. Eu vou falando alguns trechos aqui, passando a palavra para Tiago, para ele fazer essas reflexões, juntamente com a intuição e com a canalização de Pai Damião, que é o autor desse livro. E a gente começa assim: a humanidade está sendo convidada a passar por um portal de transformação. Então peço a você que empreenda seus melhores pensamentos, suas limpezas da alma, os seus desapegos do que for excessivo na vida, seus sentimentos inebriados por confusões mentais que atrapalham o caminhar e engessam o despertar. Aí é interessante, você pode falar já. Então, nesse parágrafo, então a gente vai destacar alguns parágrafos e vai dialogando aqui com vocês. Nesse parágrafo, o Pai Damião, ele chama a atenção justamente de um momento de introspecção que iríamos passar por meio dessa transformação, desse portal de transformação. E é exatamente isso que nós estamos vivenciando, experienciando durante esse período de quarentena, em que nós somos convidados a ficarmos mais em nossas casas, com os nossos parentes, entes queridos, quer seja próximos, ou seja, dentro da mesma casa, ou quer seja em locais diferentes, residências distintas, aplicando justamente essa valoração do quanto é importante uma série de questões que no dia a dia a gente não consegue perceber isso. Tanto pessoas, o tato, o afeto e tantas demandas emocionais e espirituais que nós somos convidados agora, neste momento de quarentena, a vivenciar esse despertar que muitas vezes, como ele fala aqui, ele encerra o primeiro parágrafo com uma expressão chamada engessamento. Então, muitas vezes nós estamos com o nosso despertar engessado por crenças, por limitações, e agora nós temos tempo suficiente para refletirmos sobre essa necessidade íntima. É muito profundo. Veja, certa feita, uma passagem da Bíblia, existia uma mulher que possuía durante anos uma forte hemorragia e em um único momento da vida dela, de acordo com a fé constante, contínua, diária, ao tocar as vestes de Jesus, recebeu a cura. Aí ele vem e fala ainda sobre a cura. Com essa passagem, quero dizer que basta se abrir para a cura que está dentro de você. Dê um comando às suas próprias células, renove seu próprio DNA. O tratamento espiritual funciona como um simples mecanismo para que você entenda o grande poder que está dentro de si. É muito profundo isso, né? Fantástico, porque Pai Damião aí nesse trecho do livro, ele nos chama a atenção de que nós somos os nossos próprios curadores. Então nós podemos ressignificar todo o poder curativo das nossas células, ressignificando e calibrando o nosso próprio DNA. E ele fala que os tratamentos espirituais são pontes, são mecanismos para que a gente possa se conectar ainda mais com esse grande poder que está dentro de nós. Ele então, fala assim, do DNA, da transformação. Aí ele fala: amplie a vigilância e veja de que forma pode equilibrar seus sentimentos e suas emoções. Abra sua mente para que a grande força magnética, o grande poder da fonte de manifestação criativa, possa penetrar em seu ser e transformar sua realidade. E é bem interessante agora, prestem atenção essa passagem aqui. A cada dia a humanidade está caminhando para o caos. O caos retirando o bem material mais precioso da humanidade, o dinheiro. Mas as mensagens, não de agora, mas de muito tempo, já vêm informando que você deve executar vidas paralelas. Em seus quintais, empreenda suas hortas. Em sua varanda, empreenda hortas. Execute agricultura simples. É chegado o momento do sistema planetário em que os espectros são convocados para fazer o caminho de volta. Veja que interessante.
essa capa energética que você está a vivenciar agora pode representar a última de uma grande saga para que você retorne à sua fonte de manifestação e origem criativa depois de empreendida uma longa jornada. Afinal, as infinitas vidas nesse planeta não podem ficar de forma descontrolada. É interessante esse descontrole que a gente está vendo aqui das mentes humanas, das pessoas, dos espíritos que estão vindo aqui. Muitos espíritos nesse momento do medo estão vindo se comunicar aqui de forma, ainda aqueles que não desapegaram ainda do plano terreno, não é E isso? também interessante, quando ele fala assim, não podem ficar, afinal as infinitas vidas neste planeta não podem ficar de forma descontrolada, é aquela questão que às vezes a gente nos nossos discursos nós colocamos assim, mas se eu não fizer isso nessa vida, em uma próxima eu faço. Então essa questão do deixar, do postergar essas conexões que nós somos desafiados diante dessa proposta agora, da experiência de estar humanos, é importantíssimo que a gente fique no agora, no estado de presença. Então, o Pai Damião, ele chama a atenção, né, dessa forma descontrolada. Então, a gente pensa que é uma eterna brincadeira, né? Então, não fez agora, então numa próxima, talvez, se der. Então, assim, é importante que a gente organize a nossa mente e o nosso propósito divino e de vida. E interessante que no início, Fábio, você falou do bem material mais precioso da humanidade, né, que seria colocado à prova, que é justamente o quê? O dinheiro. Então, nessa questão da pandemia, a economia está cada vez mais entrando em colapso. E os governantes, né, de forma material, estão verificando como melhor equilibrar para que não haja esse colapso econômico e mais pessoas fiquem desempregadas e que haja fome Ele vai já e tantas falar outras dessa parte coisas, aqui. né? É necessário que as consciências ativadas se ponham a serviço dos canais espirituais, dos canais da lucidez, das verdades de cada um, empoderando o caminhar, cada vez mais desapegando das suas vestes ilusórias da matéria. Então é um chamado para a gente desapegar mesmo, que nós somos espíritos tendo experiências humanas e não o contrário. A gente esquece que é espírito, a gente está aqui de passagem. E ele chama aqui a Olha, atenção para a fraternidade. Então, assim, justamente para que a gente não fique, porque ele coloca aqui, das verdades de cada um. Ou seja, que não é um momento da gente ficar julgando a verdade de vertentes religiosas, de educadores espirituais, líderes religiosos, que neste momento estão a se pronunciar, colocando as suas verdades de acordo com a sistemática que estamos vivenciando. Então é muito importante que a gente saia um pouco, né, da ilusão da matéria, das vestes, desapegando. Então, assim, vamos analisar a mensagem, o que está vindo da mensagem, não nos apegando de qual a fonte exatamente espiritual ou religiosa, né? Olha, você deve estar pensando, terei que parar de comer, de me vestir, de ter a minha casa, o meu conforto? Não, não terá que parar nada, apenas que passe pelo caos, que representa uma fase, uma temporada planetária. Então ele diz aqui que nós todos vamos precisar passar por esse caos, que é uma fase planetária, ou seja, vai passar, só que a gente está no meio do caos, a gente vai ainda para ter mais coisas ainda que vai acontecer, mas é nesse momento que ele fala muito, vou ter que parar de me vestir, de comer, tudo que a gente ainda não parou de comer, mas a gente pode ter a melhor roupa, mas não pode mais sair de casa, está trancado, muitas pessoas, porque estão preocupadas e precisando ficar em casa. Aí ele diz, eu sugiro que crie mecanismos alternativos para abrandar, para minimizar suas dores, os seus possíveis colapsos mentais e ajudar ainda a coletividade. Eu venho dizendo aqui no canal, que mecanismos alternativos? Leiam coisas boas, façam as orações. A espiritualidade precisa que a gente esteja ajudando e não puxando a atenção deles. Então quem já tem seus mentores, Nossa Senhora, Jesus, pretos velhos, caboclos, exus, orixás, santos, seja quem for, é um momento de você estar conectado com cada força dessa que você acredita, independentemente de julgamento nesse momento. Não é isso que ele quer dizer? Mesmo. Nesse país que você vive, existe algo chamado salário mínimo, que para a grande força do materialismo está à beira do caos, onde serão empreendidos movimentos de saques, porque as pessoas começarão a passar fome e não conseguirão pagar mais nada com o que se chama salário mínimo. Então, com isso, a consciência individual precisará se unir à consciência coletiva, abraçando as forças do bem maior, Deus, das manifestações que cada um acredita, para criar mecanismos de alívio dessas dores. Ou seja, solidariedade. Porque aqui ele coloca o quê? Com aquilo que nós chamamos de salário mínimo, então a maioria da população, né, recebe um salário mínimo.
Então, diante desse caos que todos nós estamos vivenciando, é justamente uma fatia da sociedade que está passando por muitas dificuldades e precisamos associar a essa consciência coletiva. E é muito importante, né, e muito bonito visualizar nas redes sociais, principalmente, as pessoas se unindo, mesmo nessa fase do isolamento social, na quarentena, para também auxiliar as pessoas em situação de rua, as pessoas em situações de vulnerabilidade econômica. Então, casa bastante com o que ele está falando, né? Então, é muito importante que a gente preste atenção a essas lições e coloque em prática essa consciência coletiva também. Porque o planeta, nós estamos no planeta e nós não somos o dono do planeta, nós estamos integrados. Olha o que ele fala. A força planetária está na iminência de dar um basta nas dores da morte da fauna, da flora e de sacrifícios humanos que foram executados no planeta Terra. As memórias das batalhas, das guerras, dos derramamentos de sangue por meio de tudo que ocorreu já dentro desse planeta, diante das disputas que já ocorreram em vários territórios. Então aqui essas memórias estão vindo à tona diante de todo esse caos da memória e trazendo o quê? Medo, intranquilidade e toda essa inconstância mental que estamos a presenciar. Se você representa o universo, então todas as fontes caóticas que representam o externo estão dentro de você. Todos são partícipes. Não existem responsabilidades maiores ou menores. Não adianta cair nas reclamações e julgamento de quem está a serviço da mancha negra representativa de um colapso mínimo, mas que dilacera vidas múltiplas, milhares de vidas por uma assinatura, para decretar a morte de milhares de pessoas. Então, é um momento de muita oração para os nossos governantes, e quando digo nossos governantes, não fica restrito tão somente às nossas cidades, mas a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país e ao planeta, porque as assinaturas podem representar a morte de muitas pessoas. Então, um decreto, um documento aí assinado por alguma autoridade que tenha competência pode desafiar o desencarne de milhares de pessoas por conta de uma só assinatura. Então, por isso que a gente não deve julgar e sim ficar orando, vigiando dia e noite por essas pessoas que têm o poder da caneta, não é isso? Para que a sabedoria triunfe. Isso. E ele fala ainda isso, muitas pessoas estão embevecidas, envenenadas, mas não adianta tão somente apontar o dedo para quem está mais envenenado. É necessária uma mudança de postura íntima para que cada um se torne multiplicador da força do bem. Quantas pessoas você conhece que se transformaram no próprio câncer materializado da vida? Existem vários tumores encarnados, tumores malignos, existem vários tumores infiltrados nos locais de trabalho, na economia, na política, vários cânceres e tumores. Ele fala que o que é o câncer? É alguma coisa que vai corroendo, quando a gente percebe já está o caos, o colapso, né? Então a gente tem que ficar atento mesmo. E aí ele vem dizendo que o serviço magnético da força do bem pede o recrutamento das mentes que se abrem para o despertar, sem ponderar quem está mais à frente, quem está mais atrás, porque isso é uma armadilha. Seja quem você é, amadurecendo o que pensa hoje, que é diferente do que pensou ontem e será diferente do que pensará amanhã. Ou seja, se permita a liberdade de você admitir que hoje você pensa de uma forma diferente do que você pensava ontem. Mas ontem a gente, obviamente, não deve colocar de forma literal ontem, mas há algum tempo atrás. Assim como ele coloca a questão do câncer, obviamente que não é, ele está colocando de forma metafórica, não é a doença em si. São os cânceres, os tumores que ocorrem aí nas várias áreas da sociedade, na política, na saúde, na economia, em várias outras questões. Então é importante que a gente perceba essa forma metafórica como o Pai Damião traz e a gente amplie a nossa percepção reflexiva. Ele fala, os seres humanos passam por múltiplas manifestações hormonais carregadas pelos envenenamentos sutis que acontecem para solidificar a manipulação das mentes, igualmente das consciências que estão dentro das mentes. Encare os festejos natalinos não como o Papai Noel, não como São Nicolau, não a história que contaram para deixar você cada vez mais no quadrado do universo prejudicado. Alivie-se porque você não sente vontade de ter a obrigação, às vezes, de distribuir presentes. É interessante essa parte aqui que ele fala. Certa feita, Irmã Dulce começou a jornada acolhendo uma pessoa erma, marginalizada. Passou a empreender visitas para dezenas. Depois,
foi convidada pelo mesmo Deus que me assiste neste momento para transformar a casa dela a serviço do coletivo. Então isso daí, essa passagem, né, que você falou, do São Nicolau, do Natal, do presente, e ele associou às obras da Irmã Dulce, ele traz a questão da autenticidade. Né? Então ele vem mais uma vez pedir que a gente seja o que? Autêntico. Como ela era Autêntico, né? como a Irmã Dulce sempre foi, e não só atendendo às necessidades particulares, pessoais dela, mas também da coletividade. E aí ele traz a questão do exemplo, do presente. Então, se você não... Né, é porque você ainda está na questão robotizada de empreender determinados tipos de questões sociais, agora, o ovo padrões da Páscoa, sociais, né, agora o ovo da Páscoa. Mas se você não está conectado com essa energia, né, você está com outra percepção. É o que ele fala de então, tá tudo bem também. Né? Tudo está bem sem julgamentos. E é bem interessante que ele vem, os animais deste planeta pedem um olhar diferenciado. As plantas, as florestas, os rios pedem um olhar diferenciado, não de pena, porque a pena será do ser humano. Veja que interessante, os canais de Veneza estão todos transparentes, algumas aves que não voavam estão voando, sobrevoando as cidades. Golfinhos estão ressurgindo em algumas áreas que há alguns anos nunca mais teriam aparecido. Então, é muito importante a gente verificar também qual é esse recado que o planeta está aproveitando o momento para nos dar. Educativos ambientais devem colocar os seus interessados em campo. O meio ambiente deve sair da literatura e precisa de recrutadores em campo. Se você quer ser um educador ambiental, então comece na sua casa fazendo a seleção de seus lixos, separando o que é orgânico, o que é reciclado, o que não é reciclado. Não adianta se embelezar com grandes discursos e literatura se em sua casa você não faz a mínima seleção para amenizar as dores desse planeta, o que está muito próximo a cada um. Pegue 3 baldes e comecem a separar o que é orgânico, o que é reciclado e o que não é reciclado. E mais adiante verificará o tamanho do lixo que produz de não reciclado, que é o mínimo. Interessante então, isso. Isso daqui ele também está o quê? Ampliando a nossa percepção da fala e da prática. Muitas vezes nós estamos com discursos muito bonitos, mas estamos praticando bem menos daquilo que nós estamos a falar. Então, aqui ele trouxe o exemplo da educação ambiental, que isso daí pode ganhar grandes destaques, grandes aplausos, mas é muito importante que a gente seja o primeiro exemplo a ser dado, verdadeiramente. Olha, depois que você conseguir executar dentro da sua casa essa pequena faceta, estimule nos locais de trabalho, faça projetos, levante da cadeira, empreenda coleta seletiva e eduque as pessoas que não estão tendo acesso ao que está sendo dito agora. Não com proselitismo, mas por amor, porque tem gente que começa, né, e acha que todo mundo está errado porque não faz. Não é isso, é dando o mínimo de exemplo. Por exemplo, não jogando um papel do lado de fora do carro. No seu trabalho, já comece a explicar o que é sem proselitismo, ou seja, sem interferir. Obrigar que o outro acredite. Isso tem que ser por amor. Sabe aquela água que desce pelo ralo do banheiro após o seu banho higiênico? Aquela água vai para o rio vai para o mar e o mar te banha. Por isso, busque utilizar produtos menos agressivos e aprenda a fazer o sabão e os shampoos que utiliza. As tinturas dos cabelos são venenos projetados para engessar a consciência. Os miomas dos úteros são sequelas também deste envenenamento. Busque norteadores com pessoas que estão executando produtos mais naturais. Entendem a sutileza do envenenamento? A tinta que coloca nas unhas e entra na corrente sanguínea por meio de cutícula aberta é outra válvula de veneno. Busque mecanismos alternativos. Não estou a dizer que pare de embelezar-se, mas apenas sugerindo caminhos alternativos e conscientes. Ele não está dizendo que a pessoa deixe de fazer uma maquiagem, Sim. de pintar o cabelo, de pintar a unha. Mas aprenda a fazer o shampoo, aprenda a fazer o sabonete e vamos buscar isso Ou de se volta. você não está ainda no seu ciclo de aprender, mas busque empresas que já se engajam com essa percepção menos agressiva dos envenenamentos para o nosso corpo humano. E ele está falando então, isso para você, não é que está errado, que está certo. Ele está dizendo que a pessoa está se envenenando. Então, é uma opção que a pessoa tem também, se envenenar através da cutícula, do cabelo, né? Mas ele está alertando que a gente às vezes não percebe isso. Os primeiros raios do sol, entre 5h30 da manhã e 6 horas, deveria ser a pílula distribuída para toda a humanidade. Se eu, enquanto pai Damião, pudesse distribuir um único remédio para a humanidade planetária Terra, eu distribuiria um banho de sol entre 5h30 e 6 horas, simples e grandioso e ao alcance de todos. Olha que fantástico! E nesse momento,
com esse bálsamo que é colocado aqui por meio de palavras, busquemos então acordar de 5h30 às 6 horas e tomarmos um banho de sol. E caso você mora em apartamento e esse banho de sol não seja tão robusto, abra sua janela, deixe que a luminosidade penetre na sua residência e alcance você também. Então aqui ele fala, muito importante essa pílula, ou seja, entre 5h30 e 6 horas da manhã, o sol nos fortalece por meio de irradiações saudáveis, não só para o nosso corpo e com certeza também para a nossa alma e consciência. E aí ele finaliza assim: não precisa ir para muito longe e acessar as estrelas para entender o que eu estou a dizer. Garanto a você que não está aqui tão somente para acordar, comer, trabalhar, gastar, comer, dormir. Está aqui para muito mais do que o óbvio. E você é além do óbvio. O que você é além do óbvio? Reflita. O óbvio qualquer pessoa faz. Está dando atenção às suas dores há quantos anos? Eu convido você a deixar as suas dores pessoais de lado e olhar para o seu lado e enxergar outras manifestações de dores que a vida amadureceu, para que agora se unisse a pequenos grupos para fazer a diferença. Família, trabalho, amigos, de forma lúcida, sabendo o que está a fazer. Vamos para o desafio fora do óbvio? Fantástico essa última reflexão dentro desse capítulo 26 do livro Bênção em Palavras, que é justamente para que a gente preste atenção no equilíbrio que podemos dar na nossa vida. Então ele coloca família, amigos, lazer, momentos pessoais, né, particulares. Isso daí é muito importante que nesse momento possamos equilibrar, verificar, colocar no papel, não é, Fábio? Assim, quem tem a dificuldade de mentalizar, às vezes a pessoa é mais visual, pode colocar no papel como está a sua rotina, dia de segunda-feira, dia de terça, quarta, até lá o domingo. Então você coloca como está a sua vida, então quais são os horários que você está dando tempo para você, quais são os horários que você está tendo tempo para a sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho. Então é muito importante o equilíbrio desses eixos. Caso contrário, a gente cada vez mais vai nutrindo esse caos, porque como ele fala aqui, o que está no externo está dentro de nós. Então, não é o planeta sozinho que está em sofrimento. Somos nós dentro desse planeta e todos juntos também buscando os remédios curativos para que a gente neutralize o mais rápido possível toda essa situação. E lembrando que esse livro Bênção em Palavras, Lições que Transformam, é uma parceria que fizemos com o Lar de Frei Luiz. Lar de Frei Luiz, que é uma instituição também espiritual lá do Rio de Janeiro, que faz trabalho com idosos, com crianças, atende pessoas e precisa. Então você pode contribuir com o Lar de Frei Luiz comprando o exemplar do livro, está à venda em todo o país, e comprando também você vai ajudar nos direitos autorais que Tiago Avelino passou para a Casa de Sossego Vó Teresa, que é uma instituição de Aracaju, onde tem o cuidado de cuidar, quer dizer, cuida de crianças e adolescentes com paralisia cerebral e idosos em vulnerabilidade social, que nesse momento agora que estão precisando muito, né? Então vamos ajudar também a fazer, além das outras lições. São quantas lições? São 55. Então eu convido a todos vocês a fazer a reflexão do capítulo 26, né? Que nós aqui disponibilizamos algumas verdades nossas, mas que fica sobre a reflexão de vocês, e que vocês possam adquirir esse livro para ajudar o Lar de Frei Luiz, para ajudar a Casa de Sossego Vó Teresa e para se ajudar, porque são 55 lições que transformam efetivamente a nossa vida. Convido a vocês para tomar esse remédio. Cada pílula, são 55 pílulas que tem dentro desse livro, então a cada dia você pode experienciar uma pílula dessa. Isso mesmo, e deixe seu comentário aqui abaixo para nós respondermos os próximos vídeos aqui, as dúvidas que vocês têm, e vou deixar aqui abaixo o link do livro. Um abraço para todos. Até mais. Tchau.